Tudo o que você precisa saber sobre os sintomas do HIV. Os sintomas do HIV, ou vírus da imunodeficiência humana, são variados, pois no início esta é uma infecção que se esconde no sistema imunológico humano. Portanto, é difícil detectá-la a tempo, embora tenhamos observado grandes progressos na qualidade dos laboratórios que a registram. Conhecer os possíveis sinais da doença é a chave para sua detecção precoce. Com base nisso, é possível estabelecer tratamentos que melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes e os ajudam a enfrentar as complicações da patologia. O que é o vírus HIV? O vírus HIV pertence a uma família especial de vírus chamada retrovírus, uma vez que contém uma única cadeia de ácido ribonucleico, ou RNA, dentro deles. Possui um núcleo com essa informação genética e uma capa lipídica com diversos receptores. São esses receptores que permitem ao vírus entrar nas células humanas, especificamente nos linfócitos CD4+, que são as células de defesa do organismo responsáveis pela organização do sistema imunológico. Se esta partícula viral ataca essas células, elas não podem cumprir sua função e o organismo perde a sua capacidade de defesa contra outras infecções. A estigmatização de pacientes com sintomas de HIV levou a falsos mitos sobre o seu contágio. Pensava-se que a transmissão poderia ocorrer através do ar, ou pela água, por mosquitos e outros insetos, ou pelo contato com o suor. Mas a verdade é a seguinte: o vírus não sobrevive por muito tempo fora do corpo humano, e não pode se reproduzir sem um hospedeiro. Portanto, é impossível que seja transmitido através da água ou pelo ar. Certos fluidos corporais, como sangue ou sêmen, são os transmissores do HIV, mas é falso que o suor, as lágrimas ou a saliva possam transportá-lo. Dar um abraço, um aperto de mão, compartilhar o banheiro, ou dar um beijo social em uma pessoa infectada não é arriscado. Como o vírus é realmente transmitido? Os fluidos corporais que devem ser considerados para a transmissão são os seguintes: sêmen e líquido pré-ejaculatório. É importante saber que a única maneira de impedir o contágio é através de medidas profiláticas. Depois do contato, não há forma de evitar a doença. Ou seja, não se pode voltar atrás. Apenas o uso de medidas profiláticas, como o preservativo, é eficaz. Secreções vaginais e retais. O muco dessas áreas. Sangue. O vírus pode ser contraído por meio de transfusões, mas atualmente sua incidência por essa causa é insignificante, pois os testes de transfusão são rigorosos. Por outro lado, compartilhar seringas, no caso de viciados em drogas intravenosas, representa um problema crescente. Esses fluidos corporais devem entrar em contato com as membranas mucosas ou tecidos lesados da outra pessoa, ou ser injetados na corrente sanguínea, para que a transmissão ocorra. Em outro nível, as mulheres com HIV podem transmitir o vírus a seus bebês durante a gravidez, durante o parto ou através do leite materno. Sintomas do HIV. Os sintomas do HIV não aparecem até os estágios avançados, nos quais as pessoas infectadas contraem outras infecções oportunistas ou desenvolvem neoplasias. Isso cria uma ampla janela sem oportunidade de detecção precoce, o que piora o prognóstico. Inicialmente, quando o vírus entra em nossa corrente sanguínea e se replica, ele causa sintomas semelhantes aos de uma gripe, com febre, cansaço e dores nas articulações. No entanto, a maioria das pessoas infectadas confunde os sintomas com os de um resfriado comum. Este quadro semelhante ao da gripe se autolimita e a pessoa fica bem novamente após algumas semanas ou dias.
No entanto, o vírus não desaparece, mas permanece latente nos linfócitos e nódulos linfáticos. Depois de alguns anos, embora isso dependa de cada pessoa infectada, o vírus sai do estado de hibernação e começa a se replicar. Como a pessoa fica sem defesas, outros vírus, bactérias e fungos aproveitam essa situação para poder infectar. Os mesmos micro-organismos, que não causam problemas em uma pessoa saudável, levam a infecções graves no HIV. Esses tipos de patologias são chamadas de oportunistas. Exemplos de patologias oportunistas: Pneumococcus jirovecii. Causa pneumonia grave, afetando ambos os pulmões, sem expectoração ou dor no peito. A pessoa tem febre constante e sensação de asfixia. Pneumococo recorrente. Tuberculose pulmonar e extrapulmonar. A maioria das pessoas expostas a essa bactéria consegue estancar a infecção e prevenir a sua evolução, mas no caso do HIV as defesas não são suficientes para que isso aconteça. Toxoplasmose cerebral. O toxoplasma é um parasito encontrado na carne crua e nas fezes de gato. A maior parte da população já entrou em contato com o parasita, mas a doença nunca se desenvolve. No entanto, em situações de imunossupressão, ela ressurge e se aloja no cérebro. Cândida digestiva. Um dos sintomas do HIV no sistema digestivo é a gastroenterite causada por fungos raros, como a candidíase. Em um paciente com HIV, qualquer infecção se espalha pelo corpo, e é muito grave, pois não há defesas suficientes para controlá-la. A mortalidade não provém tanto do próprio vírus, mas de infecções oportunistas. Existem também neoplasias que se desenvolvem de forma característica em pacientes com HIV. São cânceres que não são tão frequentes em outras pessoas, e que se multiplicam pela deficiência do sistema imunológico em identificar células anormais. O mais comum é o sarcoma de Kaposi. Não deixe de ler. 4 recomendações de dieta para pessoas com HIV. O que fazer ao detectar sintomas de HIV? Atualmente, qualquer pessoa que tenha marcadores positivos para o HIV inicia o tratamento antirretroviral precocemente. A importância de usar esses medicamentos o mais rápido possível é evitar a disseminação e melhorar a expectativa de vida do paciente. A falta de tratamento antirretroviral causa o descontrole da infecção e enfraquece o sistema imunológico. Além disso, a alta carga viral pode contagiar outras pessoas ao ter relações sexuais desprotegidas, por exemplo. Se você tiver suspeitas de HIV por apresentar sintomas, deve alertar o seu médico e fazer exames. Não tenha medo de solicitá-los. Muitos países já criaram mecanismos para garantir a confidencialidade dos mesmos, e para que não haja preconceitos em relação aos pacientes que chegam às consultas